Fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir Bem aqui e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise aqui sobre o segundo trimestre de 2020 da Fleury, código de negociação FLRY3 e lembrando que todos os slides e a apresentação toda que eu utilizar no vídeo de hoje eu vou disponibilizar gratuitamente lá no meu canal do Telegram. Então se você ainda não está dentro do nosso canal exclusivo, link na bio, entra lá e você vai ter acesso a muito conteúdo diário e insights, áudios, materiais de apoio, PDFs, então vai ter muita coisa gratuita para você, esperando muito conteúdo perfeito para o investidor com foco no longo prazo. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui a nossa análise do grupo Fleury. Então vamos lá, começar comentando um pouco sobre os negócios, o segmento de atuação da empresa. Unidades de atendimento são 222 unidades, correspondem a 84% da receita. Estão distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Paraná e Distrito Federal. Operações e hospitais correspondem a 15% da receita e realizam exames de diagnósticos em 25 instituições hospitalares, isso no terceiro trimestre de 2019. Está um pouco desatualizado aqui lá na informação que eu peguei no site de relacionamento com investidores, mas a relação não mudou muito. Se eu não me engano, atualmente está em torno de 81% nas unidades de atendimento e 19% nos hospitais. Mas vamos seguir aqui. Laboratórios de referência, exames de média e alta complexidade para outros laboratórios, hospitais e clínicas em todo o Brasil, possibilitando-lhes a ampliação de sua gama de oferta com qualidade diagnóstica única. Medicina preventiva, soluções em saúde preventiva para empresas, diagnóstico odontológicos, representado por meio da participação de 51% do grupo Papais, joint venture com a Odontoprev, a Odontoprev aí também, que possui posição de liderança no mercado de São Paulo. Então, vamos falar um pouco sobre as marcas dos laboratórios da empresa, está presente aí em 8 estados e no Distrito Federal, representadas pelas diferentes marcas que fazem parte da companhia, do Grupo Fleury. Todas elas têm seus pilares, conceitos como inovação, excelência, atendimento e geração de valor para a sua cadeia produtiva. Então, também temos Fleury, Felipe Matoso e todos os outros laboratórios e instituições que compõem o Grupo Fleury. Então vamos falar um pouco sobre a história da empresa. Aqui em 1926 surgiu a Fleury, iniciando suas atividades como laboratório de análises clínicas em São Paulo. Vai dar quase um século de história à empresa. Em 1936, as primeiras cooperações técnico-científicas entre a Fleury e as melhores universidades. Em 51, o primeiro laboratório do Brasil a ter um especialista em cada área da patologia clínica. Depois, em 62, a unidade Fleury Paraíso é inaugurado. Na década seguinte, implanta o conceito de rede de unidades ao abrir o seu segundo endereço de atendimento. Em 82, pioneiro na implantação do sistema informatizado para atendimento ao cliente. Em 83, oferta os primeiros exames diagnósticos, Fleury torna-se pioneiro na oferta de soluções de medicina integrada. Em 98, a primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exame na internet, criação do conselho de administração, apoiando a evolução da governança corporativa. Em 99, início das atividades do check-up e obtenção do ISO 9001 de qualidade na área de medicina diagnóstica. Em 2001, inicia o processo de aquisições de marca do setor. Em 2002, acesso a exames de imagem pela internet. Em 2007, obtenção do selo de acreditação do CAP, reconhecido internacionalmente em medicina laboratorial. Em 2009, abertura de capital na Bolsa de Valores, no novo mercado. Em 2010, a publicação do primeiro relatório anual de sustentabilidade pela diretriz GRI, inauguração do Centro de Medicina Integrada, aquisição da marca Premium Felipe Matoso no Rio de Janeiro, a marca Weyman no Rio Grande do Sul. Em 2011, lançamento do A Mais Medicina Diagnóstica, aquisição de outros laboratórios e marcas. Em 2012, mais integrações, aquisições, parcerias, novamente a Odontoprev, fundação do Núcleo Multidisciplinar de Inovação, mais parcerias, e aí em 10 anos foram 27 aquisições com o objetivo de entrar em novas regiões, completar o mix de serviços e aumentar a base de conhecimento. Aí, em 2015, médicos sócios concluíram a venda de suas ações, equivalentes a 13% do capital social do Grupo Fleury, para a Advent International. A partir dessa operação, a companhia passou a ter uma nova estrutura societária. Em 2016, a marca Fleury Medicina e Saúde deu origem ao Grupo Fleury, completando aí 90 anos. Em 2017, lançamento do portal Genômica, aquisição aí 100% do capital da Cerdil, serviço especializado em radiodiagnóstico no Rio Grande do Sul. Em 2018, passou a integrar o índice Bovespa, aquisição de 100% do capital social do Instituto de Radiologia de Natal. Então, em 2019, aquisição de outras marcas
e novos centros aí de patologia clínica no Rio Grande do Norte. Então, é uma empresa que ainda, apesar de ter um valor de mercado relativamente baixo, não tem nem 10 bilhões ainda no momento que eu gravo esse vídeo, mas é uma empresa que há muito tempo vem adquirindo novas marcas, vem fazendo parcerias, então é uma empresa que está sempre se movimentando, fazendo novas aquisições, crescendo e também organicamente abrindo mais e mais laboratórios, adquirindo outras marcas, se expandindo pelo país. Então é uma empresa que está no setor bastante interessante e tem aí sempre seus projetos em andamento. Então vamos falar um pouco mais do segundo trimestre de 2020 em específico. Aqui a gente já pode ver que a receita bruta caiu 37,5%, então é muito difícil que o restante seja muito atraente. Se já a receita bruta já caiu bastante, obviamente que aí o restante dificilmente vai manter um resultado bom ou parecido com o anterior. O atendimento móvel teve um crescimento muito alto aí de 66%, correspondendo a 15% da receita bruta versus 5% no segundo trimestre de 2019. Então, aí com essa pandemia, né, os laboratórios, as consultas sendo praticamente zerados, o atendimento móvel teve aí um crescimento exponencial. 63 mil atendimentos realizados no modelo drive-thru, realização de mais de 550 mil exames para Covid-19, contratação do Cuidando integrado por mais de 300 empresas para retomar de suas atividades, o EBITDA de 19,6 milhões, com margem de 4,3%, a margem EBITDA, um plano de contingência com 100 milhões de reais de custos e despesas evitados no trimestre, um prejuízo de 73,3 milhões, geração de caixa operacional caiu 60% e um ROIC de 20%. Então a empresa deu prejuízo aí depois de muito tempo vindo dando lucro. Nesse trimestre mais apertado aí, a empresa, devido às suas operações, suas clínicas e tudo mais estarem fechadas, a empresa teve aí um prejuízo mesmo fazendo plano de contingência. Vamos falar mais disso aí pra frente. Então, a estratégia de crescimento da empresa, vamos falar um pouquinho mais sobre as frentes a serem exploradas na cadeia de valor da saúde da empresa, antes da gente entrar mais a fundo nos outros tópicos. A expansão orgânica do negócio de unidade de atendimento guia-se de 73 a 90 novas unidades entre 2017 e 2021, 54 já entregues, então aí novas unidades vêm sendo abertas aí. Continuar a liderar o segmento de genômica no Brasil e aumentar a participação na receita de 1% para 5% em 2022. A estratégia da empresa, né, reforçando novas ofertas para além do diagnóstico, cuidados primários, coordenação de cuidados de saúde, infusão de medicamentos, procedimentos ortopédicos e outros. Transformação digital da empresa, conhecimento médico, relacionamento com clientes, processo de back-office e outros. Lembrando que a transformação digital nesse segundo trimestre de 2020 também foi bastante acelerado. No relatório a empresa deixa isso bastante claro, que com todo esse contexto, o digital veio se destacando também aqui na Fleury. Forte pilar inovação, pesquisa e desenvolvimento, startups e parceria técnica. Então, a Fleury pretende aí continuar sua expansão orgânica, fazer as suas aquisições, manter aí a liderança no segmento de genômica no Brasil, fazer aí a transformação digital da empresa, que teve aí um desenvolvimento bastante alto nesse trimestre, aumentar a participação na receita de 1% para 5% no segmento de genômica. Então, basicamente isso que é a estratégia da empresa. A governança, eu peguei esses indicadores aqui no site, fundamentei, dá boas condições para ser sócio, né? Tem um free float bastante elevado, uma empresa bem diluída, e o majoritário ali é o Bradesco Seguros Participações, então o Bradescão aí por trás também da Fleury. Então vamos falar do crescimento em novas frentes e a multicanalidade da empresa, que também foi aí um dos processos de adaptação que a empresa teve que fazer nesse trimestre de pandemia. O atendimento móvel apresentou aí um crescimento de 66,7% no segundo trimestre, passando a representar 15,5% da receita bruta das unidades de atendimento, versus 5,3% no segundo trimestre de 2019. Na marca Fleury, o atendimento móvel avançou 43,1%, se tornando a maior unidade de atendimento do grupo. Mais de 300 empresas contrataram cuidado integrado para empresas, focado em Covid-19 para retomar as atividades, mais de 550 mil exames de Covid-19 até julho de 2020. O drive-thru da marca Fleury e marcas regionais, criados no meio da pandemia, fez mais de 62 mil atendimentos.
Os centros de infusão de medicamentos cresceram 33% na comparação com o primeiro trimestre de 2020 e o Day Clinic em ortopedia avançou 72% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então a receita bruta, os impactos, né, como a gente viu, a receita bruta da empresa teve uma queda de mais de 37% e tudo isso devido às restrições impostas pela pandemia. As consultas médicas eletivas apresentaram redução relevante, principalmente no estágio inicial da pandemia, devido aí às medidas de isolamento social. Nas unidades de atendimento, iniciamos o mês de abril de 2020 com um ajuste importante da oferta de serviços diagnósticos, com menor número de unidades abertas, e ajustamos nossas operações para atender nossos clientes com segurança. Então, a receita bruta aqui nas unidades de atendimento, a gente consegue ver claramente a diminuição em todas as áreas de atuação da empresa, a marca Fleury em si, as marcas regionais, a marca Mais São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então, a receita bruta nas unidades de atendimento teve aí essa queda de 42,8%. Então, no segundo trimestre de 2020, o número de atendimentos orgânicos atingiu 0,8 milhão, com redução aí também de quase 39% em relação ao ano anterior. Conforme mencionado, a redução reflete os efeitos provocados pelo distanciamento social a partir da segunda quinzena do mês de março, que impactaram de forma relevante nossas operações em abril e maio. Então, o atendimento orgânico teve aí essa queda, assim como também os exames orgânicos. A empresa cita esse orgânico desconsiderando, fala orgânico porque não leva em consideração as empresas adquiridas nos últimos 12 meses, que são aí empresas ainda em processo de fusão com a empresa. Então ela não coloca aqui nesses números, por isso que está o orgânico. Mas os atendimentos e os exames tiveram aí as suas quedas, também refletiram o resultado da empresa. Em relação ao plano de contingência que segurou mais 100 milhões de custos e despesas da empresa, em março de 2020 foi iniciado aí um plano de contingência para redução dos custos e despesas diante da redução da demanda provocada pela pandemia. Entre os meses de maio e junho de 2020 se concentraram os maiores dos ganhos das negociações realizadas. Atuamos em negociações junto a diversos fornecedores, promovemos a redução da jornada de trabalho com a aderência da maior parte dos colaboradores e reorganizamos a nossa oferta de serviços, concentrando a oferta em determinadas unidades de atendimento com redução de horário de atendimento e fechamento de parte das unidades. Então, isso aí foi aí o que a empresa conseguiu fazer para impedir o resultado ainda pior, né? Ela conseguiu economizar mais de 100 milhões fazendo esse plano de contingência. Então, aqui eu fiz um resumo da demonstração do resultado de exercício da empresa, a DRE. Se você quiser entender mais sobre as demonstrações financeiras, vou deixar aqui no card acima um link completo sobre esse assunto. Então, a receita bruta da empresa já teve aí uma queda muito grande. Aí os impostos, chegando na receita líquida, também teve essa queda de 37%. Com os custos, o lucro bruto teve uma queda de quase 100%. A margem bruta também despencou aí de 30% para 0,6%. As despesas também aí tiveram uma pequena redução devido ao plano de contingência. O resultado financeiro foi um pouco maior também pelo aumento do caixa da empresa, que eu vou falar um pouco mais isso aí depois. Então, chegando aqui no LAIR, né, no lucro antes do imposto de renda, já foi um prejuízo de 100 milhões, uma queda gigantesca aí do segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020. O LAIR em 2019, no segundo trimestre de 2019 foi quase 100 milhões e aqui no segundo trimestre de 2020 foi quase um prejuízo de 100 milhões no LAIR. Aí depois, descontando já o imposto de renda, a gente chega ao prejuízo 73,3 milhões, aí uma queda também de 200% no lucro líquido e a margem líquida negativa. O EBITDA foi de nem 20 milhões, né, o lucro operacional, com uma margem EBITDA também bastante pequena da empresa. Então foi um trimestre complicado aí por parte da empresa, né? Não tinha muito o que fazer, a pandemia basicamente cessou boa parte das operações da empresa, mas poderia ser pior, né? Ela fez ali o controle de custos, teve sua expansão no digital, teve aí esse crescimento da multicanalidade da empresa. Vamos continuar aqui falando um pouco sobre as dívidas então e os investimentos que a empresa acabou fazendo. Então a dívida bruta apresentou 78,9% de crescimento, resultado das captações realizadas de 500 milhões em dezembro de 2019, 150 milhões em março de 2020, 400 milhões em abril, com consequente impacto no caixa equivalentes que aumentou sua posição em 283,8%. Então a empresa fez aí um reforço de caixa, contraiu um pouco de dívidas e fez o reforço do caixa, que aí eu vou falar mais para frente. A dívida líquida da empresa cresceu 6,5% e a relação com o EBITDA
correspondeu aí a 1,4 vezes. Devido às incertezas e volatilidades provocadas pela pandemia, a companhia executou medidas com foco em estabelecer uma posição de caixa ainda mais robustas, de caráter preventivo, de modo a garantir que possa atravessar esse período suprindo as necessidades que possam surgir. Então a empresa contratou dívidas aí para fazer esse reforço no caixa da empresa, em um movimento, na minha visão, acertado. Nesse momento, reforçar o caixa é bastante importante, e a Fleury também não foi a única a fazer isso aí. Nos trimestres, os investimentos apresentaram aí uma pequena redução de quase 4%, atingindo 40 milhões. Os investimentos na linha de novas unidades, expansão de oferta em unidades existentes e áreas técnicas apresentaram redução de 29%, não havendo investimentos em novas. A linha TI digital retraiu 18%, exclusivamente com reduções relacionadas a investimentos em TI sem comprometimento da operação. Os investimentos digital apresentaram aí o crescimento de 53,5%. O foco dos investimentos da empresa nesse trimestre, então, foi no digital, então foi uma das áreas que mais se destacaram da empresa no trimestre. Então, aqui o fluxo de caixa da empresa, a situação do caixa da empresa é bastante tranquila. A empresa ela está no momento aí com um pouco mais de R$1 bilhão em caixa, então ela tem tudo aí para passar mais esse momento. A geração de caixa ainda foi positiva e ela está com payout, a porcentagem do lucro líquido que foi distribuído em forma de proventos, de 65%. Então, a minha conclusão aqui é que foi um trimestre complicado da empresa, né? Não tinha como ser muito diferente disso. A operação da empresa ficou parada devido aí à pandemia, os seus laboratórios fechados, as consultas médicas também reduzidas drasticamente, e a Fleury vem passando por esse momento complicado, reforçou caixa, cresceu no digital, fez ali o controle de custos e despesas. Eu acho que foi um trimestre, o resultado é ruim, mas a empresa tem tudo para continuar, para passar esse momento e continuar aí a sua evolução. Depois, com a retomada da economia, e com a reabertura e com a volta da normalidade, a empresa tem tudo para voltar aí a dar lucro e continuar seus projetos de expansão, seguir ali a sua estratégia. Eu acho que ainda é uma empresa que vale a pena sim um estudo mais aprofundado. Ela está num setor bastante interessante, ela já é uma empresa aí quase centenária, então ela está num setor aí que ela já vem atuando há muito tempo. Você vê que ela começou como laboratório de medicina diagnóstica, ela continua até hoje, então é uma empresa com uma marca muito forte, que vem se expandindo. Ela tem aí um bom histórico de lucros, apesar do momento estar complicado, a empresa ainda tem sim um histórico muito bom de lucros. A dívida da empresa está controlada, ela vem fazendo seus projetos, vem crescendo digitalmente. Então, para mim é uma empresa que ainda vale sim um estudo. Nenhuma empresa perde completamente os seus fundamentos em um único trimestre ruim. Então, tem que abrir o olho, o resultado foi ruim, mas a empresa tem tudo para continuar e retomar suas operações daqui para frente com a normalização da situação. Lembrando, se você quiser ter acesso a tudo isso que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, entra no Telegram, link está na descrição, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo e fui!